Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como passaram a semana? Fizeram os exercícios? Muito bem. Então, pessoal, hoje eu vou finalizar um pedacinho aqui do romantismo. Vamos olhar então para a página 92. Tem uma obra ainda do Delacroix, que é um principal pintor romantista francês, é A Barca de Dante. Então, essa obra aqui ela está narrando a passagem do Dante e do Virgílio para o inferno, que é uma parte da Divina Comédia, que é a principal obra do Dante Alighieri, esse escritor italiano aí. Então, o que a gente vê aqui? Que ele ainda se apropria, né, da luz e sombra, que é uma característica que eles trouxeram lá do Barroco, essa coisa antagônica, né, luz, sombra. E na expressão do Dante e do Virgílio também, há um antagonismo. O Dante está com uma expressão assim de assustado e o Virgílio está mais sereno. Então, essa obra aqui é importantíssima também dentro do romantismo. Então, como ele está falando do Dante Alighieri, que é um escritor, ele também vai falar de um outro escritor romântico, que é o Victor Hugo, e a obra-prima dele, que é o Corcunda de Notre Dame. Então, é uma história de amor, lógico, né, romântica, romantismo. Ele narra a história do Corcunda Quasímodo, que se apaixona pela cigana Esmeralda. Então mostra bem a vida ali medieval, em torno da catedral, né? Como que era a relação da igreja com o povo. Mas o Vitor Hugo ele não poupa, né, a caneta dele para criticar a igreja católica e as injustiças que eram cometidas com relação ao povo, à opressão e outras várias coisas, né? Aqui na imagem da página 93, a gente tem então um monumento ao Vitor Hugo, uma gárgula que fica em cima do telhado aí da Catedral de Notre Dame e a foto da Catedral de Notre Dame, que quer dizer Nossa Senhora, né, lá em Paris. Então, essas gárgulas aqui também, né, como que você vai colocar essa figura animalesca, né, uma coisa meio que demoníaca, assim, em cima de uma igreja, uma coisa controversa. Mas elas serviam para escoar a água do telhado. É uma coisa interessante que existe aí no telhado da catedral. Ah, bom, o Vitor Hugo, ele é um dos principais, assim, né, românticos ali da França. E o que a gente vai ver aqui? O Vitor Hugo, ele quebrou também uma regra que existia no teatro, que é do teatro aristotélico, lá da Grécia Antiga, que é com relação ao tempo, ao espaço e à ação. Então, por exemplo, o Vitor Hugo, ele achava que uma narrativa não precisava partir daquele jeito tradicional, começo, meio e fim. Você pode começar uma narrativa pelo meio, vai até o fim, depois retoma no começo. Então, isso a gente vê hoje, é comum a gente ver no cinema e na literatura isso acontecer. Então, a gente tem que saber que isso é lá, quem quebrou essa regra foi o Vitor Hugo, lá no século XIX, né? Interessante. E isso, esse texto aqui da página 95 e tal, está tratando desse assunto aí. Depois aqui também ele vai falar um pouco da ópera, que foi um gênero muito explorado pelos pintores românticos e realistas, que a ópera, assim, ela é completa, ela explora várias linguagens da arte. Ela explora a música, explora o teatro, explora a dança, explora as artes visuais. Então é um gênero completo. Ele vai falar aqui de dois importantes pintores, não, desculpa, dois importantes compositores, que é o Verdi e o uh, Puccini. Nós vamos ver isso depois, tá bom? Vamos deixar a ópera adormecida, depois a gente volta a falar nisso. Agora, uma questão que fervia aí na cabeça dos pintores românticos e realistas é o seguinte: a gente já ouviu falar naquela dúvida, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então aqui eles estavam nessa dúvida também, mas eles falavam, os pintores, você constrói a realidade a partir de um ideal ou você constrói ideais a partir de uma realidade?
Então, essa era um questionamento que esses pintores faziam. Aí aqui tem uma ilustração de umas mãos aqui na página 96, mas é importante vocês lerem na íntegra, né? Porque eu não vou conseguir falar assim na íntegra todo o texto. É bom vocês lerem para fixar melhor. Então, o que, que veio primeiro, né? A realidade para criar o ideal ou o ideal para criar a realidade? Bom, depois nós vamos ver aqui, né? Já começando aqui o realismo na página 103, a gente deve se lembrar sempre do seguinte, que sempre que surge uma estética, ela surge para combater a estética anterior. Então, por exemplo, se os pintores românticos, eles estavam, a preocupação deles era retratar o ideal, as emoções, né? E criando essa pintura dramática aqui, os pintores realistas, o foco deles é outra coisa. Por exemplo, esse monumento que a gente viu ao Victor Hugo aí, os pintores realistas eram totalmente contra esse tipo de coisa, né? Você enaltecer uma figura nobre, assim. Eles queriam que o foco deles era representar uma outra classe social. Então, o que que a gente... vamos nos lembrar aqui do Rococó, né? Lá da corte dos reis absolutistas. Então, os pintores, né, estavam preocupados em retratar o rei, as mulheres com aqueles vestidos. Imagina, né, gente? Aquelas carruagens, né? As mulheres entrando naquelas lojas finas, nos parques, tomando aqueles chás da tarde, naquelas porcelanas finas, né? Agora, quem que fazia esses vestidos? Quem que ia buscar lenha para acender o fogão? Quem que cozinhava? Quem que lavava? Quem que ia para o campo plantar e colher? Cadê esse povo? Por que esse povo nunca foi mostrado nas obras, né? Então, os pintores realistas, eles queriam mostrar essa realidade, a realidade como ela é de verdade. Porque lá os românticos, eles queriam retratar o ideal. Os pintores lá do Rococó, lá, né, daquela arte acadêmica, eles retrataram uma, uma parte da sociedade. Agora, e essa outra parte que ninguém nunca retratou? Então, os pintores realistas falaram: nós vamos retratar isso daí. Então, os pintores realistas, né, tudo o que estava acontecendo na sociedade, por exemplo, a Revolução Francesa. Teve a Revolução lá, teve o surgimento daquela nova classe. Então, o que acontece? O povo ele começa a se organizar em grupos, né? Reivindicando, uh, desculpem, menos horas de trabalho, um trabalho assim, não aquele trabalho no chicote, né? Então, o povo ele sempre foi muito oprimido, né? Pela sociedade, por esses reis absolutistas. Então, nesse momento aí, a sociedade ela começa a se organizar e o realismo ele vai inaugurar a pintura social, né? Que é essa pintura mais voltada para essa classe trabalhadora, para esse pessoal. Então, que sofria, né? No trabalho aí. Se a gente observar aqui na página 103, o que que nós vamos ver? Uma pessoa carregando um feixe de lenha. Mas os pintores realistas, o que que eles queriam demonstrar? Que essas pessoas, esses trabalhadores aí, eles também tinham dignidade. Então, você percebe que eles estavam preocupados em retratar a dignidade, porque o trabalho dignifica o homem, a moral dignifica o homem, outras coisas dignificam, mas o trabalho, principalmente, né, é uma coisa que dignifica o homem. Então, aqui nós vamos observar o seguinte, que os pintores realistas, aonde que estava essa realidade, principalmente do trabalho? Estava ali no campo, então, e em outros lugares, com certeza, mas eles vão para o campo retratar. Então, o ateliê deles, né, o espaço deles retratarem, aconteceu numa região ali da França que fica entre Paris e a floresta de Fontainebleau, que tinha um vilarejo ali chamado Barbizon, que era onde eles ficavam. Então eles saíam dos ateliês, né, os pintores, eles iam lá para o campo,
sentavam ali, faziam esboços daquilo, das pessoas trabalhando e tal, e depois eles voltavam para os ateliês para completarem essas obras. Então, a primeira a tela que aparece aqui é uma tela do Jean-François Millet, que ele retrata essas respigadeiras aí. O que que eram as respigadeiras? É o pessoal que repassa a colheita. Então, a gente vê lá atrás que as carroças já estão carregadas, né, com o trigo, e elas estão repassando a colheita. Então, o que que a gente dá para observar aqui? A pose dos corpos das pessoas que já demonstram um certo cansaço. Se a gente olhar para a figura do meio, que ela está com um lenço vermelho, tem uma vertical aqui que leva os nossos olhos lá para a mão dela, que é uma mão toda já, uma mão cansada, uma mão craquelada de muito trabalho, né? Era isso que eles queriam transmitir, tá? Transmitir essa atmosfera aí de trabalho e de como o trabalho é duro, né, para essas pessoas. Então, a cor também, ela tem uma importância grande. Então, aqui na outra página, na página 106, a gente vai ter uma leitura, assim, de todos os aspectos que ele chama atenção aqui para a obra. Eu quero que vocês leiam um por um, para perceber, né, como que o pintor ele quer exaltar todas essas características aí dos trabalhadores, tá? Então, todos os pintores que trabalhavam nesse espaço aí que eu falei para vocês, né, que era ali no vilarejo de Barbizon, eles ficaram conhecidos como Escola de Barbizon. Na verdade, não existia uma escola, mas como eles estavam nessa região e estavam trabalhando todos com essa mesma temática, né, ficaram conhecidos como pintores da escola de Barbizon. Então, por exemplo, esses pintores, eles não estavam preocupados com encomenda, eles queriam retratar como que eles viam a realidade, o que que era importante para eles, né? A pintura, ela tem que fazer uma denúncia, denunciar as injustiças, esse sofrimento do povo. Então, a gente vai observar características diferentes em cada pintor também, né? Aqui na página 107, nós já temos um outro pintor aqui, que é o Jean-Baptiste Corot. Tem aqui na obra de cima, a gente vai ver a luz, né? Como ele joga uma luz intensa aqui. E na obra de baixo, a Catedral de Chartres, que também ele retratou aí, jogando uma luz aí, né? Aqui na parede aqui. E para esse pintor aí, o que que importava? Ele achava que uma paisagem por exemplo, poderia ser pintada com várias cores, dependendo da luz do dia, da hora do dia. E a gente sabe que isso é verdade, né? De manhã você vê determinadas cores e assim sucessivamente. Ao meio-dia outras cores. Conforme a luz vai passando, as cores também vão mudando. E a gente vai perceber o quê? Que esses pintores aqui, eles foram precursores do impressionismo, que é a estética que vai vir mais para frente, que é aquela coisa da ruptura da linha, vamos lá fora dos ateliês para captar a luz. Só que qual que é a diferença? Esses pintores aqui, eles ainda são desenhistas, né? Lembra que eu falei lá, acadêmicos, românticos e realistas são desenhistas, né? O que muda é a relação deles com o tema. Então, eles já saem dos ateliês e vão pintar lá fora. Então, a gente percebe isso aí na luminosidade das telas, né? Depois a gente vai ter aqui o principal pintor do realismo, que é o Courbet. Então, o Courbet, assim, ele foi o principal pintor, mas ele, assim, as obras dele, assim, elas não foram aceitas pelos críticos da época. Por quê? Se a gente observar essa obra aqui, que é o Ateliê do Artista, na página 108, ela é uma obra imensa. Ela tem 3,61 por 5,98. Então, ninguém estava acostumado com telas muito grandes. Por exemplo, a Liberdade Guiando o Povo é uma tela pequena, não existia essas telas gigantescas dessa maneira. Então, quando ele faz, por exemplo, ele pinta o enterro de um tio dele, que é uma obra gigantesca também. Quando ele levou isso para a exposição e os críticos de arte viram isso, nossa, ele foi assim malhadíssimo, né? Não aceitaram isso. Mas ele não estava um pingo preocupado com isso, ele estava preocupado em retratar a realidade
Então aqui nessa obra, por exemplo, que ele retrata o ateliê dele, ele coloca várias coisas aqui, ó. Aqui na esquerda ele coloca um grupo de pessoas oprimidas, aqui na direita ele já coloca um outro grupo, pessoas assim que talvez tivesse ali que encomendaram a tela de repente, tem uma luz entrando, tem ele aqui, e a mulher ele mostra o posicionamento da cabeça, tem uma criança observando, que para ele era melhor uma criança observar a tela e apreciar do que aquele outro grupo que vinha ali para criticar, né? Então tem todas essas coisas aí. E para vocês terem uma ideia assim, né, do que significava pintar a realidade, né, nua e crua como ela realmente era, o Courbet, certa vez, ele falou: Ah, vocês querem que eu pinte um anjo? Então coloca um anjo aqui na minha frente que eu pinto. Eu só pinto coisa que existe, eu não pinto coisa da imaginação, coisa de emoção, não é nada disso. Eu quero pintar aquilo que tá com meus olhos estão vendo. Eu não quero pintar coisa do passado e nem coisa do futuro. Quero pintar coisas que estejam aqui diante dos meus olhos. Então, isso aí mostra bem assim o realismo, né? Como que era a mentalidade desses pintores realistas. Então, vocês devem também lembrar daquilo que eu falei lá com relação à linha, às escolas lineares. Então, os pintores acadêmicos, românticos e realistas são lineares, ou seja, eles desenham. O desenho é um desenho acadêmico. O que muda? Muda a relação como eles olham para o tema. Por exemplo, lembra que eu falei do bêbado, o pintor acadêmico? Ah, eu não pinto cara bêbado, não. Isso aí não é tema nobre. Aí o pintor romântico, ah, eu pinto, sim. Coitado, por que será que ele bebeu? Ou então o realista, ah, eu também pinto um bêbado. Mas olha, coitado, olha o que a pinga faz com o sujeito. Quer dizer, ele olha de uma maneira mais realista, né, pro fato. Então é importante vocês fixarem bem isso daí, porque vocês não vão esquecer nunca mais. E depois aqui na página 111 a gente tem um outro pintor, que é o Honoré Daumier. O que o Honoré Daumier vai fazer? Ele também vai mostrar, né, essa ternura aí de uma lavadeira, né, durante o seu trabalho de lavar. Mas o Daumier, o que ele fazia? Ele fazia caricatura, ele deformava, por exemplo, alguns aspectos da obra ali e outras não, outras aonde ele queria chamar atenção, ele dava mais ênfase para esse, né, para esse detalhe da tela. Então ele revelava assim os sofrimentos das pessoas também. Então nós vamos ver que a pintura realista ela está muito voltada para essa classe trabalhadora e vocês podem observar que o tema não foge disso daí. E é interessante, né, gente, a gente perceber como que a pintura ela vai retratando os fatos sociais. Então, a literatura ela narra, né, tem as narrativas que vão acontecendo, né, na história, e as artes, o que elas fazem? Elas também é uma narrativa, só que é uma narrativa visual, musical, daquele fato, daquele determinado momento. Então, o romantismo, como que ele aconteceu na literatura? Ah, nas artes foi assim. O realismo, como que foi na literatura? Foi assim. Nas artes foi dessa outra forma. Então é muito importante vocês fazerem essa relação, né? Como que as estéticas aconteceram aí, né? Nas diferentes linguagens, na literatura, na poesia, na música, nas artes visuais. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa pintura realista aí, lá do século XIX. É muito lindo, né? A gente conhecer isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira lá na nossa live. E o que eu vou deixar de tarefa para vocês é o seguinte: eu quero que vocês se posicionem diante de uma paisagem, façam também um desenho de observação de uma paisagem, como esses artistas aí da escola de Barbizon. Vocês vão retratar lá, observando mesmo. Ah, aqui tem uma linha, depois aqui começa uma outra montanha, tem árvores aqui. Façam esse retrato de uma paisagem e pintem também, né? Com lápis de cor. Aqui ele sugere que a gente faça uma pintura tinta a óleo numa tela, mas não temos isso na mão, né, gente?
Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, né? E depois, quando a gente voltar, eu quero fazer esse exercício aqui da página 113, que é de música também, que é uma música que retrata a realidade, que é o rap. Lindo o exercício, eu amei, só que não dá para fazer agora, nós vamos fazer quando a gente voltar lá, né? Para vocês fazerem em dupla, trabalhar em grupo ou em dupla, tá certo? Então, esse que é o exercício que eu vou deixar. Dessa maneira, já vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande abraço, uma ótima semana para todos e um beijo grande, tá, meus queridos? Tchau, tchau.